Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast da Líbano, o Formei e Agora. Mais uma vez com um convidado especial, mais um aluno nosso que teve resultados expressivos na sua carreira, graças à pós-graduação, claro. E hoje eu estou aqui na presença ilustre do Diego Schlosser. Falei certo, Diego? Falou certo. Perfeito, cara. Seja muito bem-vindo, tá? Obrigado. É uma gratidão imensa ter você aqui. E, cara, nós queremos saber mais sobre a sua história profissional, a sua história de vida, sua trajetória até aqui, porque eu já sei de muitas coisas e para quem, por exemplo, se interessa em fazer concursos públicos, né, prestar uma carreira pública e persistir em uma carreira assim, eu acredito que você será um ótimo exemplo a se seguir. E eu já quero te perguntar o seguinte, exatamente sobre a pós, né? Como que a pós-graduação influenciou, né, a sua carreira, que já era uma carreira consolidada já na carreira pública, e como que você a utilizou para poder ainda galgar maiores passos na sua carreira profissional? Conta pra gente. Certo. Primeiro, obrigado pelo convite. Claro. Bom, de imediato, pós-graduação, o resultado imediato foi nada mais do que um aumento de salário. Perfeito. Então, já carreira pública, geralmente órgãos públicos, tem essa questão na progressão de carreira, na questão de qualificação, eles investem e incentivam os servidores justamente a fazer essas especializações, a se aprofundar nos estudos, e por conta disso eles acabam pagando um adicional, uma gratificação justamente para o servidor público se especializar naquela área. Eu, no caso, trabalho no TRT, Tribunal Regional do Trabalho, aqui na 2ª região, em São Paulo mesmo. E no caso do TRT, eu acredito que sejam em todos os TRTs, eles pagam uma porcentagem a mais do seu vencimento, né, da remuneração, por uma especialização, por um mestrado, um doutorado. Então, nesse caso, a vantagem imediata que eu já tive ao concluir a pós-graduação foi nada menos do que um aumento salarial. Então, por si só, já seria um bom motivo para fazer uma pós-graduação. Perfeito. Cara, e vamos agora tratando com leigos mesmo, pessoas que não fazem a menor ideia. Eu não tenho uma pós-graduação, não trabalho no setor público. E, cara, como é que funciona isso? É meio que automático? Você precisa fazer alguma prova para poder provar suas capacidades? Como é que funciona? Você pega o certificado e apresenta e pronto, é automático? Como é que funciona isso? Sim, geralmente é automático. Porque você já é servidor público. Eu, por exemplo, eu preciso ter bacharel, tenho uma graduação. Para você conseguir o adicional, no meu caso, eu posso dizer no TRT, eu não sei se é em todos, mas eu acredito que seja quase automático. A gente só precisa fazer um requerimento mesmo, administrativo. Perfeito. Então, é só apresentar o meu diploma, o meu certificado de pós-graduação, mestrado, e já poucos dias depois já da aprovação da administração aprovar, já está incluído o adicional no meu salário. Perfeito. Agora, uma dúvida, acredito que seja de muita gente, mas também uma dúvida pessoal, tá? Você já ocupa um cargo público, né, e tudo mais. Vamos dizer que você não faça nenhuma especialização. Existem maneiras que você consiga aumentar o seu salário ou até mesmo mudar de cargo no setor público simplesmente por dedicação, por mostrar diferenciais? Existe. Existe sim. Obviamente, no serviço público é muito mais truncado, né, do que no setor privado e tal. Só que no serviço público, se você trabalha bem, as pessoas que estão à sua volta, os seus chefes, seus superiores, veem você trabalhando. Perfeito. Então, se eu tenho um cargo de confiança, um cargo comissionado, que não é o cargo inicial onde eu entrei, e por conta disso eu também ganho um adicional, por conta desse cargo. Perfeito. E tem outras diferenças, como eu não preciso registrar o ponto e tudo mais. Mas, assim, dá para você evoluir dentro de um órgão público sem fazer uma especialização. Mas, é claro, você fazendo uma especialização, você já mostra que você está mais interessado do que os outros. Uma pessoa que já tem um bacharel, uma graduação, por exemplo, em Direito, chegou lá, quero ganhar mais. Pode até trabalhar bem e tal, mas às vezes não é o suficiente. A pessoa quer, não, eu quero que você seja especializado em gestão de pessoas, para você assumir um cargo de liderança aqui dentro do setor. Então, se você não corre atrás, se você só faz aquilo que pedem para fazer, obviamente você está atrás daquele que está fazendo uma pós-graduação, está fazendo um mestrado. Cara, e uma coisa que não entra na minha cabeça é o seguinte:
e talvez tenha sido até mesmo um questionamento que passou na sua cabeça, que é, a pessoa encara uma graduação e ela fica 4, 5, 6 anos estudando a graduação e aí ela consegue entrar no setor público. Já está ingressada, já está trabalhando, enfim. E aí ela recebe a informação de que ao fazer uma especialização, uma pós, mestrado, doutorado, enfim, né, ter a educação continuada, que ela consegue esse aumento, consegue ter mais visibilidade dos pares, enfim. E, cara, por que essas pessoas não fazem? Sinceramente, não sei. Mas, acho que é comodismo, conforto, mas eu percebo, pelo menos onde eu trabalho, as pessoas que tomaram posse comigo, que foram bastante, a maioria, depois que ficou sabendo que com uma especialização, com um mestrado, ganhariam mais, elas já foram imediatamente correr atrás, sabe? Mas a maioria. Mas tem muita gente que está lá há anos trabalhando e não vai atrás. Porque, fala a verdade, comparado ao tempo da graduação, uma pós Não, sei lá, tem pós de 6 meses, 1 ano. exatamente. E aí não faz sentido você não fazer uma. E é difícil, pelo menos, a ponto de falar assim, nossa, cara, Para quem passou em uma graduação, obviamente não é difícil. Eu nunca ouvi alguém falar, nossa, eu reprovei na graduação. Não que seja algo assim muito fácil, mas é algo que se você fizer o roteiro, o mínimo que você precisa fazer as provas, dar uma estudada no conteúdo, se especializar naquele assunto que você está se especializando, você vai passar tranquilamente. Então não tem motivos para você não querer fazer, assim, sabe? Cara, e o que me gera mais questionamentos e mais dúvidas é quando nós pensamos em uma pessoa da área do direito. Porque, cara, imagina só, igual é o seu caso, e a gente vai contar mais sobre essa história, né? Você fez o teste da ordem, né? A OAB e você passou, certo? Você foi sim. aprovado. E, cara, a OAB é conhecida nacionalmente como um teste muito difícil de se passar. Que você precisa estudar por muito tempo, de uma forma muito intensa. E eu não fiz pós, muito menos sou da área do direito. Mas eu acho muito difícil que uma pós-graduação seja mais difícil do que passar na prova da ordem. Tô certo ou não? Tá certo. Uma pós-graduação com certeza não é mais difícil de passar na prova da OAB, não. A prova da OAB é algo que você precisa estudar por muito tempo para fazer uma prova, né? A pós-graduação você vai estudando com tranquilidade, final do período, depende do modelo da pós, você faz a prova e pronto, é tranquilo. Você consulta muitas vezes o material, enfim, depende do modelo, mas não tem, nem se compara com uma prova da OAB, sabe? Eu mesmo tenho um amigo meu, que eu prefiro não citar o nome, que ele já reprovou 5 vezes na prova da OAB. E tudo bem, depende de como que você faz a graduação e tal, não é uma prova nossa, é impossível, mas assim, se você estudar com seriedade durante a graduação e dar um pouco além da graduação, você não só ficar preso nas aulas, dá para passar no OAB tranquilo, mas com certeza uma pós-graduação é muito mais tranquilo do que uma prova da ordem, por exemplo. Então, olha, você que é da área do direito e que você ainda tem a ambição de estar no setor público, por exemplo, se você passou na prova da ordem e você não iniciou uma pós-graduação, eu sinceramente, eu não sei nem o que te aconselhar, porque você está perdendo tempo, você está perdendo energia, dinheiro, então você está perdendo oportunidades e de uma coisa que para você já é muito, muito fácil. Sim. Mas, Diego, vamos voltar agora um pouquinho. Você sempre teve vontade de ir para o setor público, não foi? Desde quando eu comecei a fazer a graduação em Direito, no segundo semestre, eu decidi que eu queria focar nos concursos públicos. Por conta do estágio onde eu estava fazendo, eu fazia estágio no Ministério Público, e os servidores que eram meus colegas lá, eles estudavam para concurso público. Eles já eram servidores públicos do Entendi. Ministério Público, e eles estudavam para outros concursos públicos, que inclusive é o concurso do TRT eles estudavam. E aí, por conta da influência deles, eu resolvi também começar a estudar para concurso. Inicialmente não fiz concurso para TRT, mas comecei a prestar concursos mais fáceis e peguei gosto pela coisa. Sabe? Peguei o gosto pelo estudo, que é engraçado porque na época da escola eu odiava estudar. Não gostava de estudar.
Por mim, eu fazia de tudo para faltar aula, enfim, mas eu ia por obrigação mesmo, mas eu não gostava de estudar. Mas quando eu comecei a graduação e resolvi estudar para concurso público e eu comecei a estudar sozinho, e na verdade eu descobri que não é que eu não gostava de estudar, eu não gostava de estudar na sala de aula. E aí eu resolvi começar a estudar Perfeito. sozinho, porque concurso público você estuda sozinho. Não tem uma sala de aula. Tudo bem, tem cursinhos e tal que você estuda, só que assim, no cursinho, muitas vezes você tem que chegar em casa e estudar mais, tem que revisar o material e tudo mais. Eu nunca fiz cursinho presencial nem nada, eu sempre estudei sozinho, porque eu percebi que eu gosto de estudar assim. E foi Perfeito. assim que eu Você descobri. descobriu o método, né? Existem as vantagens dentro do setor público que já são do conhecimento geral, por exemplo, como estabilidade, carreira. Existem outras vantagens que você enxergou a ponto de falar assim, não, eu quero o setor público. Porque, claro, o ambiente ele te influenciou a você ir por esse caminho. Mas eles também provavelmente te mostraram outras vertentes que você não tinha essa noção. E quais foram esses pontos? Tiveram esses pontos? Sim, sim. Tem as vantagens óbvias que todo mundo conhece, que é a questão da estabilidade. Mas uma coisa que eu percebi só depois que eu entrei no concurso público e que eu não percebi era a vantagem da qualidade de vida. É mesmo? Como assim? No sentido de. Eu já trabalhei em setor privado, em escritório de advocacia massificado, em escritório grande, que a gente advogava para grandes empresas, Uhum. e eram metas estratosféricas. Todo dia era um problema novo para resolver. Era assim, você sempre tá atrasado, é tudo para ontem, tudo. No setor público, cara, tá tranquilo. Tipo, claro, eu não posso generalizar. Tem setores que é muito mais corrido que o meu, onde eu tô, mas no geral, assim, você faz o seu serviço tranquilo, chega em casa, você pode desligar a cabeça, geralmente, né? Depende do cargo e tal. Mas no meu caso, eu posso desligar a cabeça e esquecer o trabalho quando eu tô em casa. Quando eu estava no setor privado, no escritório de advocacia, eu chegava em casa, eu estava pensando o que eu tinha que fazer amanhã. Como às vezes trabalhava além da hora, eu já chegava em casa para trabalhar mais. E setor público, se você quiser, não precisa disso. A não ser que você tenha um cargo de liderança, um cargo que você precisa entregar muito mais, assim. Mas fora isso, você tem uma qualidade de vida muito melhor porque você está no trabalho, você trabalha, você está em casa, você tem tempo para a sua vida pessoal, sabe? Então tem Entendi. essa questão assim de estresse, questão de que você tem mais tempo, tem a questão de que você tem, digamos assim, mais direitos, feriados, quase todo feriado órgãos públicos não abrem, né? Diferente do setor privado que às vezes trabalha muitas vezes no feriado, ainda que pague hora extra, ainda que compense em outro dia, mas geralmente e também a questão do setor público, no setor privado, quem trabalha CLT, carteira de trabalho, nem sempre os empregadores respeitam as leis, né? Então, muitas vezes você trabalha mais do que Acontece poderia, também. você trabalha mais do que deveria e ainda assim não é remunerado por isso, né? Enfim, porque você tem que mostrar que você está lá para ser melhor do que os outros e por isso você tem que meio que dar a alma, você tem que dar o sangue pela empresa para você mostrar que você merece um cargo melhor. Então, Cara, mas você falou que estava no começo da graduação e no estágio você teve essa ideia, esse vislumbre. Você tinha quantos anos nessa época? deixa eu me recordar. Comecei a graduação em 2015, então tava lá com os meus 20 anos. 20 anos. Porque o que foi curioso pra mim é o seguinte: com 20 anos, cara, hoje eu tô com 31, eu não tinha a menor noção do que significava qualidade de vida. Eu via no jornal, né, documentários, todo mundo falando sobre isso, mas eu não tinha a menor ideia do que seria isso. E, cara, qualidade de vida é basicamente você poder morar perto do seu trabalho, conseguir ter tempo com a sua família, poder ir treinar, ter segurança, enfim, todas essas coisas. Só que você teve essa maldade ou, né, essa percepção por causa do seu ambiente, já muito novo. Então fez com que você adiantasse alguns passos. O ponto é que as pessoas, às vezes, elas demoram muito a perceber e a verdade é que eu acredito que a maioria das pessoas nem percebem sobre isso de qualidade de vida, sabe? Principalmente aqui em São Paulo, é muito normal, né? Corriqueiro, você vê as pessoas que elas não vivem, elas só sobrevivem mesmo, né? Exato. Acordam muito cedo para poder
ir pro trabalho, chego muito tarde, não tem tempo de praticar uma atividade física, não tem tempo com a família e só vive nesse trabalho. No setor público a gente não vê isso, não é? Ou eu tenho uns casos raros também que tem, né? Eu diria que tem casos raros, sim. Só que é muito aquela questão da pessoa também, né? Tem pessoa que é workaholic. Tem pessoa que não precisa, só precisa trabalhar 8 horinhas, a pessoa quer trabalhar 12. E ela vai conseguir, obviamente, ela vai se destacar e tudo mais, só que aí se ela tá dedicando o tempo dela mais pro trabalho, ela tá abrindo mão do tempo pessoal dela, né? Eu hoje valorizo muito mais o meu tempo pessoal, obviamente em equilíbrio também com o tempo profissional. Mas isso é perfeito, cara, porque o setor público, pela sua percepção, né, pela sua ótica, pelo menos dá a opção da pessoa. Se a pessoa quiser trabalhar muito, beleza, tem espaço para você trabalhar. Exato. Se a pessoa quiser ter uma vida por fora, também tem essa opção. Agora, no setor privado, visando São Paulo, já é uma coisa um pouco mais difícil. Pensando que a pessoa talvez tenha que se deslocar, né, de uma região muito longe da outra, enfim, nós sabemos que a realidade ela é muito diferente. Olha, desculpa interromper você nesse episódio, mas eu quero te fazer um convite. Tanto no QR Code que está aqui no vídeo, quanto no link na legenda aqui desse vídeo, você pode ter acesso a todos os cursos de pós-graduação da Líbano. Acesse, quem sabe você não encontra algum curso que tenha a ver com você e você será o próximo convidado aqui desse podcast. Então não perca essa oportunidade. Cara, mas beleza. Você foi lá, estava fazendo estágio no Ministério Público? Isso. E aí, beleza, na faculdade, concluiu a faculdade. E aí, foi nesse período que você fez o teste, a prova da ordem e foi aprovado? Eu fui, salvo engano, 1 ano depois de eu concluir a graduação, que eu resolvi fazer a prova da ordem, porque justamente eu não tinha o objetivo de me tornar advogado naquele tempo. Entendi. Desde o início eu já estudava para concursos públicos, já com o objetivo de terminar a graduação já num cargo público. E precisava ter feito a prova da ordem para estar onde você está hoje ou não precisava? Não precisava. Na verdade, eu não posso ter a OAB ativa, a minha carteira da OAB ativa, para trabalhar no tribunal. Como assim, cara? Eu tive que cancelar a minha OAB, porque o tribunal é o órgão que julga os processos. Um advogado é aquele que entra com o processo. Então, dá um conflito de interesses aí. Eu não posso, então eles já fazem justamente para eu não poder advogar. Então, por que você fez a prova? Porque quando eu terminei a graduação, eu estava trabalhando no escritório de advocacia. Ah, E aí, entendi. só que naquela época eu trabalhava no escritório de advocacia como um paralegal. Não é um termo juridicamente correto, seria meio que um assistente jurídico, digamos assim. E aí, para eu ganhar mais, eu fiz a prova da OAB para que o escritório me contratasse como advogado. Ah, entendi. E aí, somente por isso que eu fiz a prova da OAB, porque por mim eu nem faria, né? Ah, entendi. Foi só para você crescer no cargo que você já estava. Exato. Como eu trabalhava no escritório de advocacia, eu falei, vou fazer a prova da ordem, eles me contratam como advogado, eu ganho mais aqui para fazer a mesma coisa que eu já fazia. E nessa época você já sabia que a prova da ordem ela te atrapalharia, que não daria para poder ter ativo, para poder seguir no setor público? Sabia. Mas ainda assim eu fiz, porque naquele momento eu não estava tão focado em concursos públicos, até porque no setor privado, onde eu trabalhava naquele escritório, não tinha nem tempo, né? Quase não tinha tempo para estudar. E aí o resultado, na verdade, da aprovação veio por conta dos anos anteriores que eu havia estudado. Entendi. É que demorou para chamar, para eu ser nomeado no concurso público por conta da pandemia, né? Que aí, porque os concursos ficaram suspensos, se eu não me engano, por 2 anos. E aí não chamavam mais ninguém. E aí eu falei, e agora o que eu vou fazer? Ah, entendi. Foi a saída que você encontrou. E aí eu falei, eu vou ter que trabalhar no setor privado mesmo. E foi nesse período que você liderou uma quantidade expressiva de pessoas. Sim. Conte como foi, quantas pessoas eram, como que você as liderava, como que foi essa experiência e, enfim. Foi inicialmente nesse escritório, é tudo nesse escritório, a maioria como advogado. Eu iniciei como paralegal, depois me tornei advogado, depois de passar na OAB. E aí, depois de um tempo, eu fui convidado pela minha chefe para exercer um cargo de gestão, né? Um cargo de gestão jurídica para uma determinada equipe que ia surgir lá no escritório. E aí a gente começou a contratar novos colaboradores, estagiários, administrativo e tudo mais. E aí ela me incumbiu ela perguntou se eu gostaria, na verdade foi mais uma intimação, ela meio que me obrigou, porque não tinha outra opção. E eu sou uma pessoa introvertida, eu nunca tinha feito gestão de pessoas. E ela sabia disso. Eu falei, você sabe que eu sou uma pessoa introvertida, eu sou aquela pessoa que gosta de chegar, sentar, colocar um fone de ouvido e trabalhar, sabe? Entendi.
eu era assim. Hoje eu consigo fazer as duas coisas. Eu consigo fazer isso, que é o que eu faço hoje, basicamente. Mas hoje eu consigo fazer uma gestão de pessoas. Eu não imaginava que eu conseguiria, mas eu aprendi muito. Que aí ela me chamou para fazer para exercer esse cargo de gestão jurídica. E aí eu liderava cerca de 22 colaboradores, dentre estagiário, administrativo e tudo mais. E aí a gente tinha metas. Eram metas bem, assim, razoáveis, mas precisava exigir, sabe? Então, e também lidar com pessoas e tudo mais, todo mundo na mesma sala, era tudo presencial. Então, assim, foi um desafio muito grande, principalmente porque eu sou uma pessoa introvertida, né? E para quem é introvertido, você ter que lidar com pessoas, lidar com conflitos de pessoas, às vezes não com você, mas entre eles, sabe? Enfim, é algo que foi uma novidade para mim que eu não sabia como eu Imagino. iria lidar, mas consegui me sair muito bem. Inclusive, até hoje agradeço a minha chefe por isso, porque foi uma soft skill, uma qualidade que eu não tinha e hoje eu tenho e me sinto seguro para exercer um cargo de gestão, um cargo de liderança. Perfeito. E, cara, nesse espaço de tempo, né? Hoje você lidera alguém ou não? No seu Não, cargo não. atual? Não. No tribunal, não. Mas essa soft skill que você adquiriu, de ter que lidar com pessoas, tiveram pontos em que você continua levando, que você aplica hoje, na forma de lidar com pessoas mesmo, ser autogerenciável, enfim, lidar com conflitos? Tem, sim, com certeza. Na verdade, você aprender a lidar com pessoas, você não vai exercer isso só no seu cargo de liderança. Você vai Perfeito. exercer isso no dia a dia com qualquer pessoa, desde da tia da faxina até o seu chefe, sabe? Você vai... Porque você aprende a conversar com pessoas, você entende as dificuldades das pessoas, e aí você acaba adquirindo essa habilidade de ser um líder mesmo não tendo um cargo de chefia, sabe? Perfeito. Perfeito. E isso é uma coisa que a gente prega muito aqui dentro. Porque na Líbano a gente tem a preocupação, claro, né, com a pós-graduação e desenvolver capacidade técnica dos nossos alunos e tudo mais, mas também nós entendemos que somente ingressar no mercado de trabalho para nós não é suficiente. Você precisa se manter lá, você precisa ser um profissional confiável. E aí, tanto que você mencionando as soft skills, dentro do nosso portal nós temos várias soft skills para que nossos alunos tenham a possibilidade de ver e dificilmente você encontra isso em faculdades, né? Então lá você tem a comunicação assertiva, liderança de resultados, conduta profissional, resiliência, empatia, enfim, tem vários cursos. E isso que você disse é muito importante porque as soft skills, elas são habilidades que elas não são ensinadas na faculdade, elas são ensinadas na vivência mesmo. E, e o que você aprendeu quando você era adolescente, quando você era jovem, pode ser que você ache, por exemplo, isso não vai servir na minha vida, isso aqui não vai servir para nada. E o ponto é que tudo que você aprende na sua vida, você pode tirar frutos e você aplicar. Por exemplo, você lidou com várias pessoas, você foi gestor deles. Só que, por outro lado, hoje você não é de um cargo de gestão. Mas mesmo assim, o fato de você ter lidado com pessoas e ter sido um cara introvertido fez com que você exercesse um papel melhor que Sim, você exerce hoje. Não é sim, isso? com certeza. E, cara, agora o TRT. Me explica como é que foi esse processo de estudo para poder passar. Por exemplo, eu não entendo qual que é a importância do TRT, né, do Tribunal Regional do Trabalho. Dentro do setor público, eu não entendo a importância de escala, de hierarquia, de salário. Como é que você explica esse órgão, esse local, né, para as pessoas que não têm entendimento, que nem eu, por exemplo. Uhum. Como é que você explica a importância do TRT? Cara, para resumir, para simplificar, todo o processo, você foi demitido da empresa, você acha que seu chefe não pagou suas horas extras, o que eu faço? Procuro um advogado. O que seu advogado vai fazer? Vai entrar com um processo trabalhista e esse processo vai chegar no TRT. Basicamente é isso. Então, todos os processos trabalhistas vão para os TRTs. No Entendi. Brasil, salvo engano, são 26 TRTs. Cada estado, basicamente, tem um. Acho que é cada estado. Nossa, Mais o pouquíssimos. DF. Eu achei que fosse algo mais. Não, por exemplo, TRT São Paulo abrange São Paulo e não é, por exemplo, São Paulo não é todo o estado. Por exemplo, tem o TRT 15, que é de Campinas.
Tem o TRT2, que é aqui de São Paulo. Mas agora Mato Grosso do Sul, por exemplo, TRT 24, ele abrange todo o Mato Grosso do Sul. Mas basicamente cada estado tem um, se eu não me engano são 26 ou 25 TRTs no país todo. Então a importância do TRT é isso. Tem a justiça comum, que você vai entrar com processo, que a pessoa entra com processo para cobrar uma dívida uma dívida qualquer que não seja trabalhista. Vai entrar na justiça comum, vai ir para o Tribunal de Justiça. E aí é uma justiça, é a chamada justiça comum mesmo. E aí existem as justiças especializadas, que é justiça trabalhista, justiça eleitoral e justiça militar. Caramba. Tudo que não for trabalhista, eleitoral e militar é comum. Entendi. Entendeu? Cara, e eu imagino que por essa quantidade escassa eu falo porque eu sou leigo. Então eu imaginei que fosse algo muito mais difundido, que teriam vários outros. Eu não imaginei que fossem tão poucos. Talvez para vocês até enxerguem que sejam muitos, mas imagino que deva ser muito difícil de passar. Não é fácil. Eu posso dizer que não é fácil. A questão é assim... É mais difícil ou mais fácil que o OAB? É mais difícil, com certeza. Nossa, então é muito difícil. Não, eu passei de primeiro. TRT eu acho que eu fiz 6,5. Caramba! Mas aqui assim, OAB você só concorre com você, não tem limite de vagas. Ah, entendi. Entendeu? Você conseguiu a nota... Passou a nota mínima lá, que se eu não me engano 50%, 40%, não me lembro agora, você já Tá dentro. consegue OAB. Agora, concursos públicos tem vagas. E se você acertou 99% da prova, só tem uma vaga, você acertou 99% da prova e o outro acertou 100%, você não passa. Então, Já entendeu? aconteceu algo do tipo com você? Já várias vezes. Acho que uma vez que me marcou bastante foi o do TST, Tribunal Superior do Trabalho, que é lá em Brasília, que é o órgão superior da Justiça do Trabalho. Entendi. Tem os TRTs, são Tribunais Regionais do Trabalho. Que respondem ao Exato. outro. Os TRTs, TST acima e aí STF. E lá é muito mais difícil de passar. Na verdade, não. É a mesma coisa porque é justiça trabalhista. É que, claro, depende muito da banca que vai fazer a prova. Uhum. Então, geralmente eram TRTs de praxe, era sempre a FCC, né, Fundação Carlos Chagas. Hoje eu não sei como é que tá, porque eu não estudo mais para TRT hoje. Mas, geralmente, como era a mesma banca, o padrão da prova era basicamente o mesmo, né? Mas, assim, e aí eu fiz essa prova para o TST, que acho que foi minha última ou penúltima prova que eu fiz de concurso. E aí eu cheguei muito próximo mesmo, em que se eu acertasse, para resumir, uma questão a mais de qualquer matéria, eu estaria dentro das vagas para ser chamado, sabe? Entendi. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não sei, né, porque cada concurso tem a sua peculiaridade. Mas no caso do TRT, TST, se você tivesse feito uma pós-graduação antes, você teria como apresentar a prova de títulos ou nesse concurso não tem essa possibilidade? Como técnico analista, não. Geralmente técnico e analista não tem prova de títulos. Isso quase para qualquer tribunal. Eu posso estar enganado, pode ser que tenha alguma exceção. Mas agora, por exemplo, você vai fazer uma prova de magistratura, juiz. Juiz do trabalho, por exemplo, que também é TRT, só que é específico para juiz. Tem prova de títulos. Então, se você tem gente que já quer começar fazendo prova de magistratura. Eu não quero fazer cargo para técnico, analista, já quero ser juiz de cara já, né? Aí, se você tem uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, você já tem pontos a mais já. Você já começa na frente, digamos assim. Entendi. Porque eu fiquei pensando o seguinte, não foi o seu caso, né? Mas é o caso de muita gente em concursos públicos ficarem várias pessoas praticamente empatadas, com uma nota assim, risória de diferença. E que bastasse que essa pessoa tivesse uma pós e apresentasse alguns pontos a mais, pronto, a pessoa estava aprovada. E isso acontece muito. Não era o seu caso, mas você sabia que acontece isso com frequência? Não, eu não. Pode ser que algumas bancas utilizem essa questão de especialização como critério de desempate. Talvez não como uma prova de títulos, mas como um critério de desempate. Que é outra coisa, né? É outra coisa. Se você está numa vaga e você está lá por 2, 3 vagas, todo empatado, se você tem uma pós e é um critério de desempate e os outros não têm, você está dentro, né?
Então é algo, cara, com certeza você ter uma especialização, seja antes ou depois, vai ser um diferencial. E isso eu digo assim, não só em questão técnica, não só na questão de uma prova, não só na questão salarial para você aumentar a remuneração, mas uma questão até mesmo do setor privado, por exemplo, de Sim, você vai ser contratado lá, eles estão olhando vários currículos e aí, tipo, lá tem 3, 4 currículos, todo mundo é bacharel naquela área, você é bacharel e pós-graduado, numa área específica que eles gostariam de ter, né? Cara, com certeza você já está na frente dos outros candidatos. Né? perfeito, perfeito. Então, não é só nessa parte de concurso público. E um chefe, eu mesmo, se eu fosse um chefe, eu ia olhar para uma pessoa que só tem uma graduação, já está formado lá há 10 anos, outro que está formado há 10 anos, mas fez algumas pós-graduações. Opa, parece que esse cara está mais interessado em crescer na vida, né? Com certeza. Então, E, cara, sem contar o seguinte, que tem um outro aspecto também da pós, em que as pessoas ficam pensando às vezes só nos pontos e tudo mais, mas o que já aconteceu com alguns dos nossos alunos é que estudar para conhecimento e aplicar o conhecimento da pós na prova do concurso, que é algo que também é pouco difundido, mas que também adianta muita coisa. Nós temos uma aluna, que inclusive a gente já teve a oportunidade de conversar com ela aqui, que por causa do conhecimento, nem foi por causa da prova de títulos, tá? Ela passou em 5 concursos de nutrição. Então, assim, por causa dos conhecimentos que ela teve, ou seja, de novo, voltando àquela conversa que a gente estava tendo, né? Que tudo que você faz na sua vida, cara, no final das contas, você vai colher frutos. sim, Não enxergar que nada é à toa. Até mesmo a faculdade frustrada que você talvez tenha tido, pode ser que gere bons frutos no sim. futuro. Então, às vezes a pessoa fica muito tempo perdendo muito tempo, né? Se reclamando, se queixando sobre alguma coisa que tenha vivido ou deixado de viver, mas que o ponto é que cada experiência ela é válida, Sim, entendeu? Então, cara, e aí beleza. Você passou no TRT e comemorou muito? bastante. É, Cara, foram longos anos de espera, né? Especialmente por conta da pandemia, onde estava tudo parado, basicamente, no setor público, né? Não estavam chamando mais quase ninguém, quase nenhum órgão. Também questão de governo, tem essas questões que influenciam, né? O sim. governo investe mais numa área e menos na outra, e aí, por consequência, acaba chamando menos, enfim. E aí foram vários anos de espera, mas quando eu passei foi uma comemoração. Eu já sei que com a pós você teve um aumento de salário já depois dentro do tribunal, né? Mas e a porcentagem de aumento do setor privado para o TRT? Foi. A diferença salarial do setor privado para o É, TRT, cara, eu diria, vamos ver. Eu diria que aumentou aí, tipo, tô até com no medo. setor privado eu ganhava mais ou menos um quarto do que eu ganho hoje. Caraca! Um É, quarto? Então é, aumentou 300%? basicamente. Que isso, cara? Que isso? É claro, no setor privado dá para ganhar muito também, né? Claro que dá, com certeza. Então, até, muitas vezes até muito mais do que no setor público. É que se você está começando a carreira no setor privado, você vai ganhar pouco. E diferente no setor público, se você está começando a carreira no setor público, dependendo do cargo, você já está ganhando muito. Isso é uma observação muito forte para se fazer para quem é da área do direito, porque às vezes a pessoa está tão focada em fazer a OAB, né, prestar a prova depois, e talvez ela não tenha necessidade de fazer a prova. Talvez você só está gastando energia com algo que você poderia estar investindo em outra coisa Exato. e que daria um retorno maior, talvez daria o resultado do seu progresso no trabalho talvez maior também, e às vezes a gente fica engessado. Quem sabe fazer um estágio no setor público não adiantaria, sei lá. Sim. É exatamente esse cálculo mais ou menos que eu fiz quando eu estava na graduação. Que eu falei que tá tudo bem, eu posso estudar para me dedicar bastante na faculdade aqui e tal, e começar a estudar para a OAB, chegar lá no final da faculdade, fazer a OAB e passar. Mas o que eu vou ganhar quando eu passar no OAB? Efetivamente, o que eu vou ganhar? Nada. Nada. Só tem um título. E isso ainda você tem que pagar por ele, né? E eu vou ter que pagar para fazer a prova e pagar a mensalidade, a anuidade, né? E aí eu falei, se eu passar, nesse período, em vez de eu estar estudando para a OAB, eu começar a estudar para concurso público, se eu passar no concurso público quando eu terminar a faculdade, eu vou ganhar de fato, eu vou estar ganhando um salário grande em comparação do setor privado.
Então não faz sentido, não fazia sentido para mim e ainda hoje não faz também. Mas é claro, escolha de cada um, ver a questão pessoal de cada um. Tem gente que tem o sonho de ser advogado, vai lá e mete a cara. Agora eu não tinha. Então, para mim, eu coloquei na balança e falei, para mim faz muito mais sentido começar a estudar para concurso. Perfeito. Cara, e você, além disso, você tinha uma outra ambição, e que, pelo visto, agora está se aproximando, que é a parte acadêmica. Você já vislumbrava essa parte na faculdade? Quando é que foi que isso surgiu? Por que surgiu? O que que você imagina disso? Sim, sim. Desde na faculdade eu gostava, tive bons professores e eu via eles como exemplos, assim, né? Exemplo de profissionais. E eu falei, pô, acho que seria legal, né? Quem sabe futuramente, quando eu tiver uma vida mais estável, assim, não como para ganhar minha vida, mas talvez como parte acadêmica mesmo, de me dedicar aos estudos e tal, e também ensinar as pessoas, que é o que eu gosto de fazer. Eu tenho uma facilidade para passar uma informação. E aí eu falei, acho que seria legal, talvez, futuramente, eu iniciar uma carreira em paralelo, uma carreira de professor, né? Começar a lecionar. E aí, numa faculdade, na escola não nem pensava nisso, mas assim, numa faculdade de pós-graduação, de graduação, né? Na área do direito. E é algo que eu já vislumbrava. Perfeito. E aí, agora você concluiu uma pós, está concluindo outra, e agora você foi convidado para Sim, ser um dos nossos professores. sim. E como é que foi esse convite? Como é que foi recebido por você? Como é que tá a expectativa? Você ainda não gravou as aulas, mas como é que tá a expectativa para poder gravar? Foi inesperado. Eu não esperava receber um convite da faculdade, justamente a faculdade que eu fiz, pós-graduação, para ser professor, né? Para lecionar. Foi Uma surpresa. uma surpresa boa, porque logo quando eu recebi a mensagem, eu falei, nossa, justamente eu já tinha pensado em ser e agora surgiu uma oportunidade para fazer isso, né? Então eu já uni o útil ao agradável e aí isso já é mais um reflexo da pós-graduação que eu fiz, que se eu não tivesse Com feito, certeza. eu não teria tido essa oportunidade, né? Não, até porque para ser professor tem que ter pelo menos uma pós-graduação, um mestrado, né? Depende da instituição. Então, eu não teria mais uma vantagem da pós-graduação que ficou muito evidente para mim, além das outras questões que eu disse, né? Questão salarial e tudo mais. Também essa questão de eu poder trabalhar onde eu já tinha pensado, trabalhar com o que eu já tinha pensado, que é dar aula, né? Cara, isso deixa a gente muito, muito feliz porque é, isso prova de diversas formas. Você estar aqui com a gente já é uma prova, porque você teve resultados, você é nosso aluno, e a prova de que também a gente não quer apenas que o nosso aluno conclua a pós-graduação e viva a vida dele, não. O nosso relacionamento não acaba por aí. E que nós queremos que vocês, inclusive, sejam, quem sabe, os nossos professores. Então, eu não vejo isso acontecendo no mercado de uma forma geral, sabe? De uma forma, o que a gente está acostumado no mercado é, no setor privado, né? É aquela coisa, te entreguei um produto, te entreguei um serviço, tá com você a responsabilidade, eu sigo a minha vida aqui com as minhas metas e você segue a sua. E Exato. É, qual foi a outra oportunidade na sua vida que você viu um produto, um serviço ser oferecido para você e aí depois a pessoa bater e falar, e aí, quer trabalhar com a gente? exato. Qual... Eu nunca imaginava, realmente em nenhuma outra instituição eu vejo isso. Por isso que foi uma surpresa para mim. Eu falei, nossa, justamente a faculdade onde eu fiz pós-graduação está me chamando para dar aula, né, na faculdade. E é algo que, de fato, você não só oferecer o serviço, né, esse serviço, mas também oferecer oportunidades e manter um relacionamento com o aluno, isso é um diferencial muito grande que eu não vejo em outros lugares. Perfeito. E, Diego, cara, eu só quero te agradecer mesmo por você ter topado bater esse papo com a gente. Eu quero te entregar aqui um presente em nome da Líbano, tá? Lógico que nós teremos vários outros momentos para poder trocar ideia, né? Saber sobre a sua jornada. Quem sabe você não grava até mesmo uma soft skill pra gente? Vai saber o que o futuro reserva pra gente. Você gostou Sim, do com papo? certeza.
Teve alguma coisa que a gente não falou que você gostaria de comentar? Não, acho que a gente abordou os principais assuntos de forma suficiente. Tem certeza? Eu não quero deixar você insatisfeito. Não, tranquilo. E, cara, ó, esse aqui que é o nosso presente, tá? Essa caixinha aqui, ela não é cenográfica apenas, tá? Abre aí, vê se você gosta. Espero que você, sinceramente, que você curta. Puxa ela de cima. É assim. Isso. Caraca, que legal. Eu não sei se você vai tomar, né? Porque talvez afeta a sua dieta. Não, vinho eu tomo sim. Aí, ó, o canudo. Bacana. Pô, muito obrigado. Cara, e é isso. Muita gratidão por você ter topado. Você ter topado também lecionar pra gente, ser nosso professor. Por você estar aqui, ter dedicado um tempo para poder vir aqui. E nós esperamos que essa relação entre Líbano e Diego, ela ainda prevaleça por muito tempo, tá? Diego, muito obrigado, tá bom? Eu que agradeço. Espero que você tenha gostado, tá bom? E espero também que você que tá aí tenha gostado desse papo, você que tem interesse em concursos públicos, você que é da área do direito, espero que você tenha aprendido muitas curiosidades sobre a sua jornada profissional e vários caminhos alternativos que você pode seguir a partir de agora. Então, sinta-se à vontade em seguir por vários caminhos diferentes, porque existem. Não existe só um caminho que foi apresentado para você, existem várias alternativas. Espero sinceramente que você tenha gostado e que você agora tenha a resposta, inclusive, sobre a pergunta. Formei, e agora? O que eu vou fazer? Então, eu te espero no próximo episódio, espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscreva no canal da Líbano, beleza? Então é isso, até o próximo episódio, um grande abraço, tchau, tchau.